Ei pessoal, como é que vocês estão? Bom, quero compartilhar com vocês algo rápido e você quero compartilhar com vocês está em Marcos 1, versos 15, que diz: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Desde que Adão e Eva pecaram, uma das características que eles acabaram herdando é a natureza de pecado. E nós podemos perceber desde através da história e mesmo através da Bíblia que a natureza do pecado tem algo carregado em si que leva a cometer mais pecado. Assim como a Bíblia já apresenta que o coração do homem é mau e nisso o homem em si, seus pensamentos maus e aquilo se torna em atitude. Bom, e fruto dessa atitude nós percebemos que uma desobediência contra Deus é algo que nós fazemos contra Deus, isso é uma desobediência contra Ele, isso é um pecado. Mas tem algo que acontece que às vezes passa despercebido e é o que nos leva também muitas das vezes não só a pecar, mas a fugir de Deus. Ou seja, quando nós pecamos, muitas das vezes temos a questão da culpa, em que a culpa nos persegue, a culpa nos guia, a culpa nos encontra lá quando nós queremos fugir, a culpa está lá. E às vezes também nós carregamos também um peso das coisas que nós fizemos, carregamos um peso das coisas, dos pecados que nós cometemos. Continuamos vivendo nisso. Mas por que nós estamos a desobedecer a Deus? E Deus fez o homem santo e perfeito para ter uma comunhão com Ele. Não só comunhão, mas para ter uma paz com Ele. Bom, e daqui já vai o nosso tema do vídeo. Será que tem sentido o peso do pecado? Ou não? Porque muitas das vezes nós vivemos a nossa vida, mas nós às vezes sentimos a questão do peso do pecado e isso devia nos levar a Deus, essa carga devia nos levar a Deus, dizendo: Deus, perdão por nossos pecados e preciso ter um relacionamento consigo, quero voltar, mas às vezes acontece ao contrário, porque nós vimos, não aconteceu nada, ainda o peso está aqui e o peso me sobrecarrega. Você procura formas de coisas para aliviar, mas isso não aparece. Por quê? Isso vou explicar um pouco no final do vídeo, mas o que acontece é que você está sempre com esse peso do pecado e às vezes tenta procurar coisas para acalmar, mas já piora o peso do pecado. E nisso, Satanás também se aproveita desse mesmo peso para colocar uma outra carga e fazendo perceber que você não é amado por Deus, você não é querido por Deus e nisso você não merece a Deus. E tudo isso só chega num simples lugar, que é um dos lugares mais perigosos, longe de Deus. Isso leva você a fugir de Deus, isso leva você a correr para longe de Deus. Isso é desde a natureza. Por isso que Adão e Eva, quando pecaram, Deus pergunta para ele onde estão. Por quê? Porque de certa forma esse peso do pecado levou eles a se afastarem de Deus. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é que na verdade existe esse peso. Às vezes as pessoas não mostram, às vezes as pessoas vivem a vida e as fotos são vivendo, as fotos são aproveitando a vida, mas no final do dia o peso do pecado está lá. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que, por mais que exista o peso do pecado, a verdade é que existe um alívio. Só que esse alívio existe em 3 princípios: arrependimento e crer no Evangelho. Arrependimento por quê? Porque não tem como nós reconhecermos os nossos erros, não tem como nós reconhecermos a nossa carga, não tem como nós reconhecermos que estamos a ir contra a vontade de Deus e continuarmos assim, visto que nós queremos a Deus, queremos mudar. Mas o arrependimento só não basta, porque o arrependimento pode partir de uma parte de remorso. Mas o arrependimento verdadeiro parte de você conhecer quem é Deus, que é um Deus santo e justo e que nele não habita nenhum pecado e que ele quer as pessoas santas. Então, nesse querer as pessoas santas, nós nunca vamos ser. Então, como é que nós vamos nos aproximar de Deus? Aí está o Evangelho, em que Cristo morreu por nós quando ainda somos pecadores, quando ainda éramos pecadores. Para quê? Para que nós nos aproximássemos dele. Porque quando você crê em Jesus como Senhor e Salvador, teus pecados são todos perdoados.
e são todos perdoados. Não tem por que você andar com o peso do pecado, porque todos foram carregados por Jesus, todos foram carregados por Jesus na cruz. Então não tem como. Por isso que teve até um paralítico que foi levado no meio da multidão. Tem uma história, vou deixar aqui o versículo, mas o paralítico foi trazido lá e ele foi perdoado dos pecados e curado da sua lepra. Oh meu Deus, não lepra, era paralítico. Então foi curado e ele foi perdoado dos pecados. O Senhor disse: vai para casa. E o normal, na verdade, nós conseguimos perceber que ir para casa, porque eu já tinha alívio, tanto da alma, tanto também do seu corpo. Então, esse alívio só vem no perdão dos pecados. Então, por mais que você esteja a passar por algo difícil, complicado, e que a dor, o peso do pecado ainda vem em ti, ainda continua batendo a sua porta, ainda continua te fazendo perder o sono, ainda continua te fazer perder a esperança. Aqui está a esperança. Jesus é a esperança. E isso só acontece quando nós cremos no Evangelho. Nos arrependemos dos nossos pecados, mas cremos no Evangelho. O Evangelho é esse, que Deus se fez carne e habitou entre nós, de modo que nos possa purificar dos nossos pecados através do sacrifício de Jesus na cruz. E apenas isso. Apenas isso. Por isso que o apóstolo Paulo, vendo a veracidade desse evangelho, disse: por mais que alguém venha pregar um outro evangelho, não, nem que seja um anjo, não aceitem. Por quê? Porque tirando esse princípio, tirando o evangelho, não nos resta muita coisa. Por isso que muitas das vezes nós podemos nos tornar religiosos, mas ainda assim não cremos no evangelho. Mas aqui não é nessa questão que eu quero focar, ou melhor, explicar sobre essa questão. Mas o que eu quero focar, na verdade, é que existe sim alívio existe sim alívio das nossas cargas, existe sim alívio do fardo do pecado, do peso do pecado. Talvez esse vídeo podia ter uma parte 2, mas só queria compartilhar isso com vocês. Em Jesus nós temos um alívio do pecado. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 5, 1, a palavra de Deus diz: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque dificilmente alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que por um bom alguém ouse morrer. Mas Deus provou seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, muito mais agora que estamos com Cristo, seremos reconciliados por Ele e veremos com Ele. E como diz no versículo 1, temos paz com Deus. Ou seja, já não há culpa, não há peso de pecado. Por quê? Porque nós estamos vivos nele e nisso nós conseguimos andar em paz com Deus. Por isso que também no livro de próprio Romanos diz, versículo capítulo 8 diz: portanto, agora nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, nenhum pecado pode acusar. Por quê? Porque daí Cristo levou todo o pecado, então não há peso de pecado, há paz com Deus, há alegria no Espírito Santo, porque Cristo levou sobre si o peso do pecado. É isso que eu queria compartilhar. Talvez esse vídeo possa ter uma parte 2, mas é isso que eu queria compartilhar.
E é isso, Deus te abençoe. Não fique com a sua carga, não fique com o peso do pecado, se perguntando o que posso fazer, o que é. Não, corra para Jesus, se arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho. Creia no Evangelho. Cristo te ama e deu a vida por si, para que você esteja próximo dele. É isso, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Peace. Jesus first, always. Peace.